está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, este é o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, uma questão de opinião. Atualizado o slogan, André. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é tvsm@santamaria.tv.br. Confira nosso programa de forma inédita aos sábados, às 21h30. Você também pode assistir o programa no site santamaria.tv.br. Voltando à mediação, que geralmente é capitaneada pelo Candinho, de vez em quando me chamam, né, dependendo da disponibilidade do Candinho também, mas eu fico muito feliz de poder, né, volta e meia, participar do programa, seja como mediador, seja como debatedor, até porque isso aqui é uma casa de todo mundo, né? O Márcio, quantas vezes tu já veio aqui, Márcio? Não sei. Aliás, gostaria de saber, poderia colocar isso depois no papel, porque eu preciso botar no Lattes, no currículo Lattes. Até faz isso por mim também, André. A tua tarefa é simples. Não tenho ideia. Né? Quantos programas Santa Maria Frente a Frente eu fiz nesses, desculpa, produção, quantos anos? Nesses 4 anos, nesses mais de 4 anos. O meu caso, eu entrei no 3º ano, um ano depois de ti, são 3 anos, eu acho. Meu Deus do céu. Agora eu vou fazer uma piada, mas para quem achava, eu, Adalberto Meller, o Ayrton, o André Trevisan, o Tarcísio Moro, eu vou falar isso, não tô nem aí, como achavam a gente um bando de louco por querer ter uma TV, fazer uma TV comunitária autêntica, acredito que 4 anos é um tempo bem interessante para o pessoal ver que 5 anos, desculpa. O André Trevisan, que é o chefe da produtora, ele está de câmera hoje. Né? Vocês não estão vendo ele, mas eu estou vendo. Então ele falou 4, agora falou 5. Então a culpa não é minha. Mas para esse bando de louco que disse que queria fazer um programa, acho que a gente estamos caminhando bem, né? 4 do Santa Maria Frente a Frente, é isso? 4 do Santa Maria Frente a Frente. 5 também? 5 da TV. 5 da TV. Ó, que beleza. Daqui a pouquinho eu vou chamar o André para vir aqui. Tá? Bom, hoje nós temos um tema que ele é um tema bem aberto, mas ao mesmo tempo é um tema bem preocupante, um tema palpitante, um tema que comove todo mundo, que é a crise de refugiados na Europa. Como sempre, nosso programa não tem um tema congelado, a gente não tem um assunto estanque, a gente pode variar de acordo com que o papo for evoluindo. Eu fico muito feliz de poder contar com pessoas que, cada um da sua maneira, vão colaborar fantasticamente no programa de hoje. Eu vou começar com quem já é de casa, né? Com quem já fez 3.004 programas aqui durante esses 3 anos. Olha, eu ouso dizer que já estamos beirando os 40 programas, 50 programas que tu já fez. Não sei. 52 semanas no ano. Tem programa toda semana. Mas alguns não vinha, enfim. Olha, na boa. Mas desde a antiga formatação, né? Tínhamos uma mesa. Isso. Naquela época. Exatamente. Mas estamos aqui com o grande Márcio de Souza Bernardes, que além de advogado, é poeta. Tu está pegando o ranço do Candinho já, né? Não, mas tu é poeta. Poeta é o cara que escreve bem, tu sempre foi poeta. Ele é um estudioso de direitos humanos também. Ele é doutorando em Direito, correto? Ou já concluiu? Não, estou fazendo. Tá no meio da peleia. E músico? Né? Amador. É amador aquele que ama, né? Aquele que ama a dor. A dor da arte. Beleza. Então o Márcio vai me ajudar a trazer o pessoal que já não é tão acostumado assim, como o Michael, por exemplo. Michael Herlon, a segunda vez que vem,
Na primeira vez ele veio falar sobre música, Márcio, tu acredita? Pô, podia estar aí também pra gente conversar. Podia, mas ali tinha Renato Molina, tinha Márcio Brings, olha aí, um time não, que eu então fiquei, tava ótimo. opa, vamos ficar ouvindo esse louco aí. Mas o Michael mandou muito bem. O Michael, ele é economista, ele não é brasileiro, ele é americano de Chicago, e acredito que pode colaborar bastante com esse tema aqui, porque é um tema internacional. E uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de lançar para o programa Santa Maria Frente a Frente, que é uma pessoa que vinha sendo assediada insistentemente no decorrer dos anos por mim, né, que é meu amigo José Longo Silveira, desculpa, que além de advogado, eu vou dizer, é teólogo, filósofo, mas eu chamo ele de pescador. Não, e ele reconhece esse título. Né? E eu até acho que por que pescador fica mais interessante que tu explique do que eu. Talvez, como ele falou, músico amador, é um pescador amador, que gosta de colocar linhas numa barragem e ficar meditando. Perfeito, não precisa dizer mais nada. Com gente com grandeza, às vezes a gente só ouve, né? Vou comentar o quê? Tem que ser simplesmente absorver. Mas enfim, eu tenho alguns dados aqui sobre o número de refugiados na Europa e a crise. Todo mundo viu o caso do menino Aylan, né? O nome dele é Aylan, né? Que é um menino que aparentemente representava aquele perfil de filho de classe média, né? Porque estava com umas roupinhas bonitinhas e tudo mais, e foi encontrado morto numa praia, afogado, quando o pai estava tentando fugir da Síria em direção a uma ilha grega, né, que eles estavam tentando voltar. Eles queriam ingressar no Canadá, que negou a cidadania para eles, o refúgio. Então eu não sei, mas as pessoas costumam ter uma visão muito televisiva, eu vou chamar assim, sobre o que acontece no mundo. As pessoas, elas acham, as pessoas estão se matando na África. Eu digo, tudo bem, as pessoas sempre se mataram na África. As pessoas estão morrendo, fugindo de guerras e fugindo de radicalismos religiosos em vários países. Tá, mas isso não é problema nosso, né? A gente vai falar do que aconteceu em Santa Maria, do que aconteceu no estado, no país, ou eventualmente com os nossos problemas econômicos, que parece que é o nosso único interesse. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se todo mundo se comove, por que isso não é assunto de todo mundo? Alguém? Bem, Por favor. em primeiro lugar, nós temos que ver aonde que está o centro de informação no mundo. Estão nos países europeus e nos Estados Unidos, no hemisfério norte. Aí está o centro de informação no mundo. Então, os fatos que acontecem na África, por exemplo, não têm a mesma publicidade como fatos que acontecem na Europa. Fatos que acontecem no Brasil, a quantidade de mortes que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem essa mesma publicidade, essa visibilidade, né? E parece que, com o tempo, a humanidade ficou anestesiada. Nós já não nos indignamos mais com o sofrimento dos outros. Por quê? Se tornou algo tão repetitivo, né? E o caso deste menino, sim, ele é um símbolo desta catástrofe humanitária que, segundo a ONU, é a maior depois da Segunda Grande Guerra. Parece que os europeus, eu estive há menos de um ano lá, e os europeus se tornaram bastante duros e insensíveis. E se nós examinarmos, eles sugaram tudo o que puderam da África e da Ásia também. E Portugal foi o último país a sair da África, chamadas províncias ultramarinhas. E agora eles se negam a dar socorro e entregaram esses países, esses territórios, fizeram divisões territoriais que não eram as divisões tribais
e até hoje eles brigam entre si na África. E agora eles não querem dar guarida aos refugiados, aqueles que estão fugindo da guerra e da fome. Interessante essa perspectiva de que eles sugaram as riquezas desses lugares, que não eram países ainda, e depois, agora, eles não querem prestar socorro, porque o seu mundo já está mais ou menos tranquilo, definido, e não querem sair dessa comodidade. Eu penso que nós temos várias formas de analisar essa questão. Concordo, né, com o que foi falado pelo Dr. Luongo, mas penso que tem análises importantes nessa questão que acho que a gente deveria fazer. Primeiro, nós temos um grave problema com relação à mídia, tanto do ponto de vista nacional como internacional, né? E um grave problema porque a mídia hegemônica é uma mídia seletiva, como falou o Dr. Luongo. Então, só aparece como se fosse realidade aquilo que os grandes grupos empresariais destas mídias elegem como prioridade. Isso é um grave problema. Muitas vezes... Aquilo que tem interesse. Né? E muitas vezes elegem alguns temas humanitários. E aí nós temos um segundo problema que não é especificamente da mídia, mas que a mídia reproduz com uma força muito maior hoje, mas é um problema que eu diria das linhas de pensamento ocidentais, das escolas filosóficas, e a mídia reproduz isso de uma forma muito, eu diria, até violenta, é falar do humano, mas numa perspectiva abstrata do humano. Nós falamos do humano, somos todos iguais, somos todos seres humanos, temos que respeitar direitos humanos, mas esse é um discurso abstrato, né, que exclui o humano na sua concretude. Me parece que me parece que a foto do menino ela é muito emblemática, porque ali está um ser humano concreto. Ali a gente se depara com a morte, né, com uma perspectiva que nós temos de finitude, pelo menos do corpo. E nessa perspectiva é muito simbólico, porque eu tenho a concretude do humano numa condição de desespero, né, e que está ali morto por falta de humanidade, né, por conta de considerarmos aí os seres humanos só de forma abstrata. E eu dou um exemplo muito, muito claro sobre isso, justamente nessas questões de migração, de refugiados, né. Nós aqui nos comovemos, como tu falou, né? A mídia coloca algumas coisas, a gente até se comove com essa situação. E realmente se comove. Mas quem acessa as grandes redes que existem de proteção internacional para tentar, de uma forma ou de outra, na medida das suas forças, auxiliar essas redes de proteção quanto a refugiados? Porque nós temos. Inclusive o Brasil é uma referência nisso. Né? O Brasil foi um dos primeiros países, inclusive, a fazer parte do núcleo estruturante da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Né? Nós temos uma lei própria de refugiados aqui. Nós temos graves problemas, a gente só acaba tentando se mexer quando acontece uma coisa muito perto, como infelizmente o caso do Diba, né? E aí é interessante dar nomes, ver que as pessoas são concretas, né? Desse rapaz senegalês que teve aí os seus pertences roubados e o corpo incendiado aqui em Santa Maria. E aí muita gente se comoveu, como é que eu posso ajudar, vou dar dinheiro e tal. Sim, ajudar de longe, né? E talvez uns querendo ajudar, inclusive de perto, sem saber de uma rede que existe de proteção disso, mais atravancaram às vezes o caminho do que facilitaram. Mas o que eu quero demonstrar é isso. Nós temos uma construção cada vez maior pela mídia ou pelas escolas filosóficas hegemônicas de uma análise, de um tratamento do ser humano como se o ser humano fosse abstrato, longe, né? Nós nos descolamos da humanidade concreta, das diferenças, né? Das questões culturais. Isso é bem, a gente sabe, a questão teórica, e está perfeita a posição. Agora, sendo mais resoluto, né? Digamos, as pessoas elas podem querer ajudar de qualquer forma, isso é lícito e elogiável. Que bom, as pessoas querem ajudar, como sabem, como podem, é mais ou menos por aí. A gente pode trazer o mundo aqui de Santa Maria, de um refugiado senegalês. A gente não pode é refugiado, ele era migrante. Imigrante, perfeito. Mas vamos combinar.
imigrantes de países muito pobres não são considerados como se fossem a mesma natureza de refugiado? A gente hoje, não consegue mais viver. não. Na É realidade, bom, o Michael entende de Existem imigrantes, mas várias- os Estados Unidos é o berço dos imigrantes. São várias do mundo. maneiras de olhar para pessoas de maneiras diferentes, né? Se tu veja, por exemplo, o que está acontecendo em Europa. A situação que eu queria explicar, que eu vejo muito positividade, é a situação da Alemanha. Eu estou bem contente com a postura deles, na realidade, estão recebendo muitos desses refugiados. Até um final de semana eles receberam 20 mil refugiados, que é um número que a Inglaterra vai receber em 5 anos. Então, se tu veja como as coisas mudam com o passo do tempo. Se tu veja a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam fazendo mais ou menos a mesma rota, só que ao contrário. Em vez de indo para a Alemanha, estão indo ao contrário. Eu acho para a América do Sul. para a América do Sul, Temos inclusive. muitos alemães que vieram para cá na época da Segunda Guerra. Eu acho uma das coisas mais lindas, agora que está acontecendo com isso, é difícil dizer que tem uma coisa linda, mas se tiver alguma coisa linda, é ver essas pessoas chegando perto da Alemanha e gritando Germany, Germany, Germany. E não por causa de uma situação de futebol, nada assim, é porque é por razões humanísticas, né? Humanas. E essas coisas mudaram tanto em 70 anos. Eu estou muito feliz com a postura da Angela Merkel. E para responder a tua pergunta, até eu li um artigo hoje em The Economist sobre isso. Tem leis e regras diferentes. Agora, se tu vai receber uma pessoa porque eles vêm no país pobre, eles estão em busca de uma vida, uma situação financeira melhor, é totalmente diferente de uma pessoa que não tem segurança. Agora, eles estão recebendo pessoas que estão fugindo da situação em que eles não têm segurança da vida. Se nós pensamos no Triângulo da Maslow, são maneiras bem diferentes, né? Essas pessoas não têm segurança. É diferente de alguém que vai lá migrando para trabalhar. Inclusive, eu acredito que a Europa precisa disso também, porque tem muita gente aposentando e eles precisam mais pessoas trabalhando para poder dar dinheiro para a aposentadoria das pessoas aposentando. É um povo, a Europa é um povo de 45 anos para cima, a maior parte do europeu. É um povo de velhos. Quase todo Não mundo, tem crianças quase. Me chama a atenção até para quem já conhece a França, para Paris e alguns outros países, como a gente vê que são estruturas que não estão muito ligadas em crianças, como tem pouca criança na rua. Isso chama atenção. Porque teve uma pesquisa há pouco tempo atrás sobre um decréscimo no índice de reprodução na Europa, né, das mulheres europeias. E alguns países estão pagando famílias para terem filhos. Isso a gente resolve com essa questão. Bom, tu consegue ver nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está muito atrasado com algumas coisas. Por exemplo, tu veja as mulheres ainda não tem benefício nenhum depois de ter um filho. Então, algumas empresas dão para elas 2 semanas de poder não trabalhar depois, mas geralmente não são pagos. E então as mulheres estão tendo filhos muito mais tarde, porque elas querem estabelecer uma carreira antes de sair com filho, para ter mais capacidade de voltar depois. Os Estados Unidos têm uma carência muito grande em termos de direitos sociais, né? Em direitos previdenciários, ao contrário da Europa, que durante um bom período abarcou muito né, essa questão dos direitos sociais. Principalmente, né? A França. Principalmente. Me deu saudade do Candinho agora. Porque eu queria cortar ele, já que eu não posso. Vai ter que cortar. Só porque eu sou mais velho aqui agora. Eu adoro cortar o Candinho. Mas eu até fiquei procurando, digo, tá na hora de fechar o bloco. Digo, cadê o Candinho? O Candinho não tá aqui. Candinho, saudade de ti. Voltamos já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida Bom Dia?
estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, este é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. portalbay.com.br, uma questão de opinião. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é tvsm@santamariia.tv.br. Aqui no intervalo, eu fico frustrado com alguns programas. Porque, no intervalo o pessoal começa a falar e começa, né, a pegar algumas linhas e o Longo já estava aqui no intervalo de novo, né, nos privando a audiência de algumas noções. O que tu estava explicando agora, Longo, no intervalo? Bom, há estruturas conceituais que dominam determinadas épocas. Zeitgeist. Desculpa, explica. Espírito do tempo. Muito bem, Zeitgeist. É isso. Zeitgeist. Então, o nosso tempo predominou a economia. Os valores econômicos, a hierarquia de valores está invertida. O humano não é importante hoje. O que é importante é o homo economicus. Porque o dinheiro ele se coloca num pedestal que compra tudo. E nós sabemos que em alguns lugares e circunstâncias até a justiça. Estou dizendo alguns lugares e circunstâncias. Então, o que nós temos é esse predomínio do econômico. Isso vem de várias filosofias. Eu diria que a primeira que fez brotar isso aí foi o utilitarismo de William James. Com só é bom o que é útil. O que não tem utilidade não é bom. Mas a utilidade que se dá aí é uma utilidade de valores exteriores ao homem. Ele não faz essa busca da sua realidade interior, de ser virtuoso, de ser melhor. Isso aí é pieguice hoje. Trabalhar isso aí é pieguice hoje. E me parece que aí está a grande raiz do homem, esta volta para si mesmo, para a sua dimensão de humanidade. É interessante porque eu faço uma análise muito similar a isso, nessa questão do utilitarismo enquanto humano. A história recente dos direitos humanos, especialmente depois da Segunda Guerra para cá, depois da formação da ONU, é justamente um resgate de uma ideia de humano que o Kant trabalhou no final do século XVIII, que é a ideia de dignidade humana. Né? Dignidade humana do homem enquanto valor intrínseco em si mesmo. Né? E claro que isso se estende hoje, porque o Kant, em alguns aspectos, já se mostra ultrapassado, porque enquanto humanos nós também trabalhamos alguns outros passos. Mas o grande problema é que a razão que dominou tudo isso, esse espírito do tempo, foi uma razão instrumental. Né? Se a gente for analisar, o ápice da nossa desumanidade foi na Segunda Guerra Mundial, em que grupos que eram considerados como outros, né? No caso da Alemanha, que considerava os judeus como outros, simplesmente se colocavam na condição de subjugar o outro e tratá-lo como coisa, e não como algo que tem um fim em si mesmo e que pode buscar a sua liberdade, a sua garantia. Isso acontece hoje. E aí nós temos que analisar a situação também. Eu acho que
A Alemanha, por exemplo, é louvável o que ela está fazendo nessa crise dos refugiados hoje. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma Alemanha que coloca numa profunda crise a Grécia. Né? Ou que, pelo menos, capitaneia o problema econômico da Grécia, que gera situações que também faz com que pessoas saiam dos seus locais e países. E aí eu entro nas diversas conceituações. Por exemplo, hoje a gente fala em refugiados em sentido amplo. Nós temos um Estatuto Internacional dos Refugiados desde 51. Né? Como eu disse, o Brasil tem uma lei própria, mas nós temos migrantes de uma forma mais ampla, onde nós podemos incluir os chamados refugiados de situações conflituosas, de guerras, né, deflagradas, chamados migrantes econômicos, e hoje já se chama alguns de refugiados do desenvolvimento, porque determinadas políticas de desenvolvimento deslocam pessoas das suas raízes, das suas áreas, marginalizam, e elas são obrigadas a buscar em outros lugares um modo de vida. Vamos analisar uma questão de cultura, porque não é sempre que quem sabe o mais forte economicamente que seja responsável por tudo. Vamos parar para pensar no exemplo europeu. Tá? Olha só o que eu vou dizer. Tem gente que pode querer culpar, responsabilizar os Estados Unidos por conceder armamentos em outras épocas que acabaram gerando guerras em locais onde as culturas estão guerreando há 2000 anos, muito antes dos Estados Unidos existirem. Existem povos que têm umas culturas mais predispostas à guerra, existe mais fundamentalismo religioso, menos. O brasileiro, por exemplo, como ele tem uma cultura mista, ele é um pacifista nato. Ele não gosta muito de guerra. Interessante isso aí. Então, agora assim, é abstrata, é isso que eu estou dizendo. Não, é abstrata, mas assim, veja só. Agora olha a Grécia, por exemplo, todo mundo culpa a Alemanha porque capitaneia a zona do euro como responsável. Mas pouca gente fala do problema da corrupção na Grécia, pouca gente fala dos benefícios e dos privilégios que os governantes têm lá, dos altos salários, que são problemas que o Brasil enfrenta hoje. Vivem do Estado. E que a Alemanha também enfrenta. Mas aí tá, mas só a que culpa ela tem outro trato. Só que assim, ó, por exemplo, a culpa da crise da Grécia pode ser um mau negócio que fez na União Europeia? Pode. Mas a grande responsável pela crise grega são os gregos. Como você disse, tem povos que são mais pacíficos. Existem povos que são mais belicosos. Por exemplo, os semitas. Eu tenho uma grande admiração pelos semitas. Tá? Naquele Oriente Médio ou Oriente Próximo ali, nós temos um núcleo do pensamento que se espalhou pelo mundo todo, né? Mas os semitas, judeus e árabes, se guerreiam desde Abraão, filhos de Abraão, os dois se dizem filhos de Abraão, desde aquela época eles se guerreiam. E parece que não haverá paz nunca, porque está intrínseco da natureza deles essa... Eles nunca não sabem o que é diferente. O outro, para eles, o outro não é algo inteiramente outro, o alter. Para eles, o outro é o outro eu. E esse outro eu é que devo eliminar. Quando o outro é outro inteiramente diferente de mim, que eu tenho que reconhecê-lo. Na verdade, tolerar. Ninguém tem que tolerar ninguém. A tolerância é um diminúcio caputis. Concordo em gênero, grau e número. A tolerância é um diminúcio caputis. Ninguém tem que tolerar ninguém. Quem sou eu para tolerar alguém? Eu tenho que reconhecê-lo. Respeitá-lo. E isso é muito difícil. Respeitar o diferente. Até mesmo para nós aqui, estávamos falando dos semitas, até mesmo para nós aqui, tolerar as pessoas que são diferentes de nós, politicamente, economicamente, filosoficamente, aspecto religião diferente, nós colocamos antenas já de preservação quando nós vemos um diferente. Sectarismos. E o mundo de hoje caminha a passos largos para o fundamentalismo. Fundamentalismo político, religioso, filosófico, econômico, o fundamentalismo cultural. Todas as formas de fundamentalismo. Nós criamos guetos e queremos viver
protegidos nesses guetos e não queremos dar a mão para o outro que está num outro gueto. Isso está surgindo hoje. Eu gostaria de só um ganchinho rapidinho. O senhor falou, me lembra um biólogo chileno, que é Humberto Maturana, que tem um livro, ele pesquisa a ideia de cognição sobre educação, e é um dos criadores, eu diria, os descobridores da teoria dos sistemas na biologia e que traz a teoria dos sistemas para as ciências humanas também. E Humberto Maturana tem um conceito de amor que é muito interessante. O amor é o reconhecimento do outro como legítimo outro na relação. Né? Não é um amor cristão, não é um amor aristotélico, não é um amor platônico, né? As formas corriqueiras que nós temos de falar do amor, né? O amor desejante, o amor que se tem, o amor ágape, o amor cristão. Não, é um amor de um ponto de vista científico que ele vai construir a partir da ideia de cooperação. E ele fala que, biologicamente, pelo menos, o homem é criado para o afeto, é criado para cooperação. Ele é um dos que trabalha a ideia de que a competição é negativa e que a competição darwiniana veio para a sociedade como artifício, inclusive, de uma perspectiva econômica. Né? A competição é saudável no humano. Ele diz que não. E ele demonstra que não, que ela é nociva. E essa ideia de competição faz com que a gente veja o outro como inimigo. O outro como aquele que eu tenho que vencer. Bem, mas assim, essa concepção não é só na biologia. Mas o ser humano não sabe cooperar. Não, ela vem depois. Filosofia. Quem disse? Tu naturaliza isso. O racionalismo. Não naturaliza nenhum país. O racionalismo filosófico leva a isso. Mas o que tem a ver, cara, o comunismo dos países, ou que nunca teve, né? O socialismo real com isso? Uma proposta cooperativa. Não. Não é isso? Ou seja, o comunismo não é uma ideia onde todos estão num nível de cooperação, na teoria, sim, onde um deve ajudar o outro por nobreza. Não, isso que aconteceu na Rússia, nem na Cuba, teoria, sim. Se você vai ler o Manifesto Comunista, vai ler o Capital, você vai ver que é uma teoria dos anjos. É lindo. É uma teoria dos anjos. Pois é. Agora, a caricatura que foi aplicada dos países comunistas é uma vergonha. É uma vergonha. É o capitalismo de Estado. Não deveria aplicar. Bom, eu gostaria de fugir um pouquinho do campo abstrato, fazer uma pergunta para o Mike, que eu quero aproveitar um detalhe dele, porque uma coisa é a imigração, tu mesmo separaste bem. A questão da imigração por razão de segurança, que no caso é o refúgio, e a questão da imigração para uma vida melhor. Nos Estados Unidos é um dos países que recebe mais imigrantes e, salvo engano, também é um dos que mais legaliza imigrantes no mundo, correto? Existem vários programas, existem advogados de imigração que conseguem que as pessoas que mesmo que migram ilegalmente, mais cedo ou mais tarde dão um jeito de ficar. Ou não, né? A migra tá aí para dizer também que não. Não, assim, ó, eu queria entender assim, como é que tu vê essa situação da Europa no que diz respeito? Eu notei que tu elogiaste a Alemanha, certo? Tá? Mas digamos, a gente tem uma quantidade aproximada de 400 mil refugiados a serem recebidos. O que tu acha que a Europa deveria fazer? Tua opinião, assim, considerando uma experiência? Eu acho que isso é uma pergunta muito, muito complexa, porque tem várias coisas para serem analisadas. Primeiro, tu tem todo o fato que a gente tem um europeu, que, se eu não me engano, tem 26 países, eu acho. Enfim, por ali. Tu és um pouco europeu, né? Teu país é romeno. Eu sou filho de imigrantes, na realidade, que foram atrás, e até era por causa do comunismo romeno, com Ceausescu. E meu pai e meus tios, a família, foram dados... Agora a palavra certa, a terminologia, eu não sei exatamente em português, não é bem asilo, porque... Não foi um caso de segurança, mas, enfim, os Estados Unidos estava dando oportunidade para eles emigrarem para os Estados Unidos. Mas, quando tu pensa no União Europeia, tem várias questões que são muito, muito complexas. Tu pensa na Grécia, por exemplo, a Grécia é um ponto, as pessoas vindo da Síria, ser um lugar muito mais perto. Então, eu estava até lendo hoje sobre a questão de o primeiro lugar que essas pessoas pisam dentro de um europeu. Vamos supor que eles entram numa ilha em Grécia, por exemplo, daí eles chegam à Alemanha, tem uma regra agora que eles vão voltar pelo primeiro país em que eles pisaram dentro da União Europeia. Então, dizer o que eles devem fazer é muito complexo. Eu acho que eles têm uma certa responsabilidade de ajudar pelo lado humano, e tudo, obviamente, dentro da capacidade deles. Eu já expliquei que eu acho até economicamente ajudaria em várias maneiras diferentes.
E eu tenho uma opinião até meio radical sobre isso. Eu não sou muito fã de fronteiras, na realidade, em geral. Eu acho interessante ter a União Europeia, o fato que não tem questão. Não, existe, mas não tem fronteiras de fato, as pessoas podem estudar e trabalhar dentro. E eu acho um sistema bem interessante. Até em geral, eu não sou muito fã de fronteiras. Tu pega os Estados Unidos, é um pouco complexo por causa do México, todas as drogas, os cartéis, é uma coisa muito complexa analisar e dizer, deve deixar todos entrar. Não tem como. Agora, no mesmo momento, a gente fala do Cuba, a situação que eu, como americano, não podia ir para Cuba até faz, um ano. Eu acho absurdo também. Eu acho absurdo que eu não poderia pisar lá. Eu acho mais absurdo ainda que tiveram cubanos americanos morando nos Estados Unidos e não poderiam ir visitar a tua família na Cuba. Então, é uma pergunta muito complexa. Agora, o que eles devem fazer, eu não sei, mas Mas é problema de todo mundo. Eu gosto do fato que a Alemanha está recebendo eles. Eu espero que os outros seguem a liderança deles. Mas a Holanda agora fez o caminho contrário, né? Fechou simplesmente as fronteiras e ela está desrespeitando protocolos internacionais assinados pelos países. A Hungria. Na verdade, estão assustados. O que a gente percebe é que essa leva de pessoas que não se sabe o montante, porque isso vai ser durante muitos anos, alguns países pequenos da Europa, pequenos paraísos, estão assustados. Como abrigar todo mundo, dar trabalho para todo mundo? E, além disso, há um perigo aí, que os americanos estão sempre percebendo esse perigo, que junto com estes refugiados haja infiltração de pessoas do Estado Islâmico. Venha também pessoas do Estado Islâmico para a Europa, sob o manto da proteção de refugiados, e possam articular-se dentro do território europeu. É um receio procedente e não procedente, né? Na medida em que o Estado Islâmico tem muitos seguidores nos próprios países europeus. Sim. Né? Teve aquele problema dos jovens que, inclusive, abandonavam as suas casas de classe média e, enfim, pessoas até remediadas. Né? E brasileiro no meio deles. Exato. Então, é uma situação bem complexa, né? Mas eu vou deixar tu me cortar mais uma vez. Mas, não, faz isso. Eu nunca vou negar um pedido do Márcio. Né? O Márcio tem todo o carinho, então já considera isso cortado, foi tu que pediu. Voltamos já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, canal 19 da NET, tendo um papo muito legal sobre refugiados e o problema que a humanidade está vivendo hoje das guerras e da invasão europeia de refugiados.
Nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, este é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, uma questão de opinião. Restaurante Clube Comercial, na rua Venâncio Aires, 1972, e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma proposta agora para o terceiro bloco, que vocês possam, com a cultura de vocês, eu estou achando o papo muito interessante, porque a gente está tentando analisar o problema, a gente está tentando cavocar, mas a gente fica circulando ele. Né? A gente não... a gente está analisando do ponto de vista filosófico, né? Econômico. Isso. Então, mas assim, ó, um dos convites que eu gostaria de fazer para vocês é analisar o poder da fotografia. Fazem 2 anos, se eu não me engano, houve um ataque, se eu não me engano, na Síria, com arma química, mataram, eu vi foto de centenas de crianças e vídeo morrendo com ataque de gás. Crianças como o Aylan, certo? Morrendo num ataque covarde, atroz, um ataque... Quem vê aquele vídeo chora, não tem como não chorar, a menos que não seja humano. É uma coisa assustadora. A gente tem um paralelo do poder da fotografia, daquela fotografia do menino na África, com o urubu esperando ele, perto dele, e essa fotografia girou o mundo. O cara que tirou a fotografia acabou se suicidando um tempo depois. E a gente tem uma fotografia, que é a fotografia do menino. E que esta fotografia parece com que o poder desta fotografia conseguiu impactar uma situação que estava se repetindo quase que diariamente. A gente fala de mídia, de sensibilidade, mas partindo do pressuposto que nesses países nós temos ditadores, assassinos, me desculpa, eu não vou utilizar eufemismo aqui, né? Ou em outros países nós temos fundamentalistas religiosos que acreditam na morte como algo, como um objetivo. Será que não seria o caso de uma aliança internacional resolver o problema? Porque isso já aconteceu algumas vezes, mas quando é uma guerra entre países. Quantas pessoas o Estado Islâmico ainda vai matar e daquele jeito? Vai degolar, vai... Quantas crianças eles vão colocar para matar outras pessoas? Até que tempo, quanto tempo a gente vai ficar assistindo isso? Sabe que... Ou seja, eu nunca vi uma guerra motivada por ideal. Nunca vi. Será que uma seria possível? Eu diria que todas são motivadas pelo ideal. Não, só é por dinheiro. Eu diria que nenhuma. Todas o ideal é econômico. Não, esse é o problema. O problema do mundo das ideias, não do mundo concreto. Esse é o problema. Então, todas são motivadas por ideais econômicos, né, ou do ponto de vista de uma certa liberdade ou de uma certa igualdade, nós movemos guerras. E esse é o perigo de uma possível intervenção internacional. Muito embora existam regras, especialmente de direito humanitário, para algumas intervenções internacionais, né, no direito internacional. Mas falastes da questão da imagem. Né? Desculpa, mas é só fazer um... Eu creio que o direito internacional, no que diz respeito ao militar, é só o direito do mais forte. As regras são sempre relativizadas de acordo com o interesse dos países mais fortes e sempre vai ser um jogo assim. Então a gente fala, eu vou te processar perante a ONU, o outro vai olhar e vai dizer... Tá, assim, ó. Tô nem aí. E é isso? Essa tua crença, ela é respaldada por uma corrente teórica que se chama realismo dentro do direito internacional. E tem outras correntes, uma de matriz idealista, enfim, outras de matriz pragmática do direito, que falam um pouco diferente dessa tua visão. Todas elas têm suporte, né? Então não é uma coisa desarrazoada. Não. De fato, pode ser a lei do mais forte, realmente. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma exceção no cenário internacional. Se os Estados Unidos quiser, ele acaba com qualquer guerra, ou, na verdade, ele faz o contrário, né? Ele incentiva muitas guerras, quando ele também quer. Desovar o armamento. Isso também. Agora vamos Mas deixa eu só completar o raciocínio que eu estava fazendo, que era o seguinte. Falaste da imagem, e que realmente ela é muito forte, e eu acho que é. E tanto é forte que eu fico pensando em algumas questões. Por exemplo, essa ideia de ingerência internacional em alguns países, porque eu considero, a partir da minha visão de mundo ocidental, capitalista, o sujeito como ditador, ou o sujeito como contrário à ideia humanitária, isso é arbitrário, certo? Bom, mas as imagens constroem isso. Ou eu sou arbitrário, eu deixo ele matar todo mundo. Aí que tá, isso é a minha construção discursiva de que ele está matando todo mundo. É aí que eu quero chegar. Sim, o Estado Islâmico, eu acho que é um absurdo. Não é o discurso que está matando, ele está matando.
O Estado Islâmico, deixa eu completar, tu tá, não está deixando eu completar o raciocínio. Não, eu quero entender o pressuposto. Eu estou tentando explicar. Explica. Já disseram que gostam das nossas brigas no ar, né? Não, na Justiça Federal, então. Que gostam das nossas discussões no ar. Bom, mas o Estado Islâmico ele é muito interessante enquanto objeto de análise na estrutura imagética. Se tu for analisar, antigamente, pega o fascismo ou o nazismo, mais especificamente alemão, tu tinha efetivamente um grupo de pessoas numa câmara de gás, era uma morte em massa, ou mesmo bombas como Hiroshima e Nagasaki, atingindo população civil. Os caras não matam tanta gente assim numericamente. Mas a crueldade, mas a crueldade que eles utilizam para exterminar um sujeito e filmar isso e divulgar para o mundo tem uma força tão grande como se eles estivessem matando milhões de pessoas, porque ali está a imagem da degradação efetiva do ser humano. Resumidamente, se me permite. Claro, claro. Eu acho que já partimos da ideia dos sentidos. A visão é o sentido mais forte que temos. Depois vem a audição. A visão, a visibilidade das coisas, ver. Né? Então a imagem é algo que realmente tem sobre nós um impacto bem maior. Agora, se analisarmos como o colega está analisando a situação da Segunda Grande Guerra, o nazismo e suas consequências, eu acho que o homem não melhorou nada de lá para cá. Esse verniz da civilização, o homem ainda é um primata muito feroz. Esse verniz da civilização é um mito. Isso não existe. Todos nós temos dentro de nós esse primata primitivo. É só criar o circo, o ambiente, criar a ocasião e o primata, ele se alvora. Então eu acho que o homem não melhorou nada, não mudou nada, não evoluiu nada no sentido de descobrir o bem, a humanidade. E eu acho que a ONU, que se tornou um organismo fraco, e que se tornou um joguete nas mãos do Conselho. É o Conselho de Segurança que mata. O Conselho de Segurança é que mata. Por exemplo, não se aprova nada que a Rússia ou os Estados Unidos... Os Estados Unidos, França... vetam. Simplesmente vetam. Não lembro dos dois. Eu tenho descendência russa. Posso falar disso? Tem que criar uma ONU forte, com tropas suficientes de cada país, com regras muito sérias para intervir em situações de calamidade em alguns países. É a única maneira que eu vejo. E a ONU ela é frágil, ela tenta se manifestar, tanto assim que colocou a situação da Europa como um caos. Né? Eu vejo a Rússia como até eu quero pegar o parâmetro da Rússia, porque a Rússia dizem que é a segunda maior potência nuclear do mundo e realmente onde ela se mete, ela já agora peiteou os Estados Unidos, peiteou boa parte da Europa e está ali. Né? Tipo, aqui é comigo, azar, podem fazer pressão internacional, podem fazer embargo, eu vou encarar. Né? Só o meu país é o tamanho de um continente, então não dá para comprar briga tão fácil assim. Em termos de domínio militar, em termos de estratégia militar, a convicção é sempre a mesma. A França não foge disso. O comportamento militar ele é movido por interesse. O cérebro militar é um interesse, ponto final. Isso explica porque uns fazem, outros fazem. Não é um nem outro, todos acabam tendo o seu lado militar puramente interesseiro. Tudo bem, mas vamos fazer uma exceçãozinha do Brasil agora? Não vamos fazer exceção do Brasil. Porque o Brasil só foi para o Haiti ajudar as pessoas em missões humanitárias porque queria uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Que não conseguiu. Era interesse militar também. O Brasil não é bonzinho. O Brasil não gasta dinheiro para ajudar os outros de bonzinho. Com exceção do perdão de algumas dívidas, mas assim, ele não, militarmente, ele não vai lá se meter porque ele tem interesse também. Pelo contrário, a questão da MINUSTAH, que o Brasil fez parte no Haiti, são foi todos desastroso para o próprio Haiti. São todos iguais. Tem os mais poderosos,
tem os menos poderosos, mas o comportamento militar acaba vindo de encontro àquilo que eu acho que o Longo explicou, o primata. Eu diria que Quando o poder vem, o primata se alvora, por isso que dizem... comportamento humano até, não Claro. somente militar, comportamento humano em geral. É que é o comportamento humano, ele guia o militar. É por isso que nós temos instituições. Se eu quiser pegar uma metáfora contratualista, eu posso retornar ao Hobbes. É por isso que eu faço o contrato social, porque a minha liberdade, o meu primata, vai pro eu Rousseau. posso ir para o Rousseau, eu posso ir para mesmo Locke. O contrato primata, na verdade, ele está sempre dentro de mim, mas ele também está dentro de mim, o ser humano racional, bondoso, cooperativo, também está dentro de mim, esse que reconhece o outro como outro. E é esse que eu tenho que fortalecer. E é por isso que eu preciso de instituições que fortaleçam, e não só o humano. Por isso que eu acho absurdo essas teorias von Mises da vida, eu acho absurdo, do chamado anarcocapitalismo sem nenhuma estrutura. Porque o homem em si, solto, sem nenhuma organização, que o capitalismo regula o capitalismo. Vai regular. Não, e não regula. Eu crio o caos. Até porque vamos combinar. O pessoal gosta muito de falar de sistemas, né? O sistema isso, o sistema aquilo, porque naquele país faz isso de acordo com aquela cultura ou aquela outra. Mas no fundo, todos os sistemas são criados por homens, por essas culturas e seus interesses. O grande problema é o então, sistema. na verdade, o sistema... Vivemos dentro do sistema que nós criamos. Que nós criamos, e estes sistemas, seja eles quais forem, nos oprimem. Eles são desumanos. São essencialmente desumanos. Mas essa máquina somos nós. Por exemplo, somos e não. O desenvolvimento temos bélico. Que está para além do indivíduo. Desenvolvimento bélico. A ciência evoluiu muito mais, a ciência bélica de desenvolver armamentos, que para curar. A parte bélica da ciência é muito mais desenvolvida que a ciência para atender o homem. Ou alimentar. Ou alimentos, a ciência agrícola, porque o pessoal fala muito disso, poxa, mas seria simples ajudar a África a se tornar subsistente, mas eles têm os próprios problemas deles. Eu tenho um amigo que trabalhou em Angola, em eleições lá, na parte política, e ele me disse assim, olha, eles estão em conflito, eles estão em brigas tremendas, as eleições, morre muita gente, mas é uma coisa estranha, eles se matam entre eles, eles não matam um branco. Eu comecei a tentar entender aquilo ali. Daí, essa convulsão que os países passam, quando que isso vai curar, quando isso vai sarar, a gente não sabe. Mas o que me choca mais não é a questão do homem ser um animal, isso tudo bem, mas é a incapacidade de aprender com a história. Isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive o próprio sistema econômico criado e fortificado na Europa é o que faz com que a África hoje tenha esses grupos que degladiam entre si internamente e seja tão pobre. Na verdade foi o colonialismo europeu que construiu e sugou, como falava o Longo desde o início, toda a ideia. E agora no caminho de volta, de dar o respaldo para os refugiados, as portas se fecham, né? Os sistemas tribais então é um também, sistema... Os sistemas tribais também eles são muito fortes dependendo dos países. Qual é a diferença da África por exemplo, das tribos de Dubai, dos Emirados Árabes? Qual é a diferença? O problema... Uma desenvolveu financeiramente porque tinha petróleo, a outra não. O comportamento hoje, as leis, até hoje nos Emirados Árabes, são tribais. São tribais. São leis. E o que fez os europeus? Os europeus libertaram e libertaram territórios sem levar em conta as tribos. Sim, exatamente. E eles estão se digladiando até hoje em função de que eles são tribais e devem viver nos territórios de acordo com as tribos. Os europeus fizeram algo para eles continuarem brigando depois que eles se afastaram da África, continuarem brigando e precisando de armas. Mas considerando que os europeus guerreavam entre eles também, certo? E todos tinham suas colônias, né? Ao mesmo tempo eles simplesmente viraram as costas e disseram, problema de todos os países, não é problema meu. Mas veja, mas isso é muito complicado, né? Porque isso surge num determinado momento histórico, isso não foi sempre assim. Num determinado momento histórico que teve todas as condições para que os europeus saíssem da Europa e fossem para o resto do mundo.
e se impusessem, porque na verdade não são só as tribos da África ou do Oriente. Aqui na América Latina, nós temos grupos diversificados do ponto de vista, inclusive, civilizacional. Sim. E que hoje afloram no chamado novo constitucionalismo latino-americano, que são exemplos do Equador, a Bolívia, do ponto de vista constitucional, né? Com o ingresso de indígenas e de vários grupos trabalhando nessa perspectiva. Então, realmente a Europa, ela fez um desfavor, né? Há um autor chamado Immanuel Wallenstein, que é muito interessante para fazer essa análise de como a Europa criou um sistema mundo, né? E esse sistema mundo é extremamente opressor. O padrão de estética e tudo mais é sempre europeu. É o ser humano, o homem europeu, com uma determinada faixa etária, com determinado poder econômico. Esse padrão se estabelece no mundo inteiro, apesar das diferenças dos lugares. Até na religião. Exatamente. O cristianismo que nós temos é um cristianismo racional europeu. E instrumental. Racionalidade instrumental. E é por isso que eu digo, infelizmente, o ser humano deveria construir mais pontes do que muros. Mas parece que cada vez mais ele constrói mais muros. É o fundamentalismo. Bom, Mike? Foi muita coisa mesmo. A minha cabeça está girando um pouco. Eu queria até falar um pouco sobre as instituições que vocês estavam dizendo, sobre a importância. E eu não duvido que nós temos uma grande importância de ter instituições solidificadas dentro dos países. Agora, eu acho que geralmente a pergunta é a quantidade, né? Eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, que eu falo que é meu segundo país, a gente tem instituições fantásticas. Se tu veja, por exemplo, o Ministério Público, toda a média que o Brasil está recebendo agora, pelos problemas de corrupção, problemas econômicos, etc., a maioria das pessoas falam, tem um lado que é bem positivo. As pessoas no Brasil que são corruptas estão pagando por isso. Ou seja, nós temos um sistema judiciário aqui que funciona e que as pessoas estão indo para a cadeia, ou pelo menos eles estão tendo casos, e se a pessoa for corrupta no Brasil, ele vai ter problemas. Bom, por outro lado, eu vejo que no Brasil a gente tem leis fantásticas, né? A Constituição é fantástico, todas as leis são muito bons, mas eu pergunto, quem entende as leis aqui? Esse é o problema. Quem entende? Realmente, você tem razão. Eu não consigo achar nenhum advogado tributarista que entende a lei tributária do Brasil. É uma colcha de retalhos. Bom, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas estamos com o tempo encerrado. O Ademir já está quase me matando lá. Bom, o fato é, a invasão na Europa já está acontecendo, vai continuar acontecendo. Vamos torcer para que o mínimo de gente possível morra nesse fechamento de fronteiras aí que todos referiram. Bom, obrigado, Longo, sensacional, Márcio, 10, Mike, eu acho que demos um tempero bem legal aqui. Programa de hoje. Um tema que, de certa maneira, não deveria sair das academias e começar a entrar em alguma ação prática, né? Porque a gente só vai ver as pessoas morrendo e vai chorar por isso. Até quando? Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Muito obrigado. A gente combinou antes.